Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, justamente no primeiro episódio desta semana, tenho a honra de poder eternizar a história de uma linda história na área da justiça, na área do direito aqui de Governador Valadares. Falo dela, a oficial judiciária Letícia Magalhães, que me dá a honra da sua presença e grandeza aqui no podcast Eternizador de Histórias. Letícia, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que fico muito feliz e muito honrada com esse convite. Tamo junto, Letícia. E para começar nosso bate-papo, eu costumo dizer que na minha época inicial da infância, ali início dos anos 2000, eu já era um menino muito ligado aos veículos de comunicação. Já via muita televisão, eu ouvia muito rádio. E eu lembro, Letícia, que nessa época não era muito comum a gente ouvir falar sobre saúde mental. Sim. Principalmente as doenças da mente, né, que afetam a nossa mente. Eu brinco, mas falando com muita seriedade e falando muito sério, que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que todos nós pudéssemos nos alertar em relação aos benefícios dos cuidados com a saúde mental. E principalmente nos períodos mais agudos da pandemia, nós vimos, né, o quanto que os psicólogos ganharam um corpo gigantesco. Não só os psicólogos, os médicos, psiquiatras, enfim. Tanto é que hoje se tornou muito comum você estar numa roda de amigos, familiares, colegas de trabalho, e alguém na roda do nada pergunta para um outro colega, para um outro companheiro: como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Esse tipo de indagação se tornou comum nos tempos atuais. Feito esse extenso preâmbulo, como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que foi o ano de 2024? E como é que você pretende que seja este ano de 2025? Olha, graças a Deus eu tenho o privilégio de ter um apoio familiar, apoio de pessoas próximas que colaboram com essa questão da saúde mental. Apesar do trabalho ser uma atividade que desgasta muito, né, o mental, em razão do tipo de trabalho que eu faço, que é trabalhar na Secretaria da Violência Doméstica no Fórum aqui de Valadares. Apesar disso, o apoio de quem está em volta e também, enfim, terapia e todas essas coisas que a gente tem acesso hoje, que antigamente era mais difícil de ter esse acesso, faz completamente diferença e, enfim, estou cheia de conquistas pessoais e profissionais, então, graças a Deus, segue tudo bem. Como é que foi o 2024 e como é que você pretende que seja este ano? 2024, ele foi surpreendente. Como eu disse, eu tive muitas conquistas pessoais no trabalho também, que foi quando eu cheguei na Secretaria da Violência Doméstica. Então, deu uma mudada ali na minha vida. Mas foi um ano que eu consegui terminá-lo satisfeita e feliz comigo mesma, sabe? Mengão campeão. Mengão campeão da Copa do Brasil, não tinha como ficar melhor. Letícia, como é que era a Letícia Magalhães nos áureos tempos de colégio adventista? Nossa, era muito bom. Era muito bom porque criança também não tem muita preocupação, né? Exato. Então, eu passei minha infância no Adventista, tenho amizades que eu carrego até hoje. Legal. Dessa época, estudei lá a vida toda, eu sou apaixonada com a escola, eu tive muito apoio lá, principalmente em razão da minha deficiência, então eu sempre tive muito apoio de todos os funcionários, bem estruturado mesmo, sabe? E preocupa com o aluno para além da escola. Sim. Então, realmente foi a melhor época, assim, de escola, com certeza foi lá. E sobre a época de escola, parece que você adivinhou o que eu iria falar. A época de escola, normalmente, é claro que existem exceções, mas ela costuma ser, na vida de qualquer ser humano, o tempo mais gostoso, mais prazeroso. Pelo simples fato de que, na nossa época de escola, nós não tínhamos a chamada responsabilidade da vida adulta.
para pensar. Durante o nosso tempo de escola, a nossa única responsabilidade era passar de ano. Sim. Era estudar para aquela prova daquela professora chata, daquela matéria difícil, enjoada e que tirava o nosso sono. E engraçado, a gente achava que era a nossa maior preocupação, era a pior coisa da vida, estudar para a prova de uma matéria Nossa, chata. tô doida pra formar na escola, era assim. Hoje a gente queria voltar. Exatamente. Feita essa pequena introdução e pegando um gancho nesse tópico de que o tempo de escola é muito prazeroso, gostoso e muito nostálgico, como você Sim. mesma disse. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio adventista? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente ao colégio, de carro, a pé, enfim, vem na sua cabeça na hora. Nossa, que difícil, porque foram tantas Legal. coisas, foram muitos anos, né? Então, realmente, tem muitas coisas. Sim. Mas eu acho que o que ficou mais marcado foi bem assim, quando eu estava quase saindo da escola já. E a gente fez uma viagem para Lavras, Uau. num internato adventista. Ia ter um campeonato entre as escolas. E assim, eu não jogava absolutamente nada, nunca joguei nada. Eu apenas fui para Sim. pentelhar. E foi muito bom. Foram, acho que 3 dias. Enfim, guardei um monte de lembranças, juntamente com essas amizades que eu carrego até hoje, que são próximas até hoje. Você que escolheu o direito ou o direito que te escolheu? Olha, eu sempre cresci no meio do direito, né? Eu tenho muitos familiares da área do direito. O meu pai é advogado, o meu tio é advogado. Eu tenho primas que trabalham no fórum também, umas que já se aposentaram. Tenho tio oficial de justiça. Então, assim, eu já cresci nesse meio. Então, a vida me encaminhou para o direito também. Pelo fato de você, como você mesmo disse, né, sempre foi uma pessoa ligada com o direito por Sim. ter familiares e pessoas próximas que já estavam inseridas nesse contexto profissional. E para quem é leigo, Letícia, quando a gente pensa no curso de direito em uma faculdade, eu posso falar por mim, me vem na cabeça a ideia de que é um curso extremamente desafiador. Claro que todos os outros cursos de universidades têm os seus desafios e as suas batalhas, mas vamos se ater ao curso de Direito. Eu, como leigo, penso no curso de Direito como algo extremamente desafiador e que só quem nasceu para estar ali, vai conseguir formar e seguir carreira nessa área profissional que exige uma responsabilidade e uma grandeza gigantesca. O que a Letícia Magalhães tem hoje, em pleno 2025, que você agradece e remete totalmente a tudo que você viveu e aprendeu no curso de Direito? Eu acho que o direito, ele te abre portas. É o clichê, é o que todo mundo fala, mas é verdade. Ele te dá um leque de opções para você poder conseguir se inserir em qualquer ambiente que você entra. Porque, querendo ou não, com o direito, você tem que aprender a se comunicar, você tem que aprender a conseguir chegar perto das pessoas, independente de quem seja. Você trabalha com todo tipo de público. Se você for para a área dos concursos ou se você resolver advogar, você vai trabalhar com pessoas variadas. Então, eu acredito que isso abre muitas portas, abre muitos caminhos e acaba fazendo um bem pessoal para a gente também, porque a gente consegue, por exemplo, estar aqui na entrevista com você. Então, é realmente gratificante nesse sentido, sabe? Que ele te dá muitos caminhos, te dá muitas possibilidades. Sobre os caminhos e oportunidades que o curso de Direito fornece a toda pessoa que ficou ali 4, 5 anos sentado no banco da faculdade com um sonho e que, graças a Deus, você conseguiu alcançar e realizar um sonho que você, imagino eu, carregava consigo já há bastante tempo. A partir do momento que você se formou no curso de Direito, como é que você desenhou o seu caminho até chegar nos tempos atuais, onde você é oficial judiciária? Olha, eu vou ser bem sincera, foi bem imprevisível.
O concurso que eu fiz, né, para o Tribunal de Justiça, ele foi em 2017. Então, Sim. eu ainda estava na faculdade. Exato. Eu formei em 2019 e fiz a prova em setembro de 2017, a primeira fase, e início de 2018, a segunda fase. Quando eu me formei, veio a pandemia, né? Eu formei em dezembro de 2019, a pandemia chegou poucos meses depois. E aí, realmente, eu fiquei bem perdida do que eu ia fazer, porque não estava tendo prova da OAB, Sim. apesar de advogar não ter sido a minha primeira opção, mas não estava tendo prova da OAB, não estava tendo concurso, ficou tudo paralisado. O concurso que eu já tinha feito e já tinha sido aprovado estava paralisado, eles não estavam convocando mais ninguém. E aí eu fiquei um pouco perdida mesmo do realmente o que eu poderia fazer. Aproveitei o tempo da pandemia para poder continuar estudando, fiz pós-graduação à distância, né? Que era o que era possível na época. E fui trabalhar em outra área completamente diferente. Eu fui trabalhar em cooperativa de crédito, saí de Valadares, fui para Conselheiro Pena, fiquei quase um ano lá. E um belo dia, quando estava no meu trabalho, eu tive a grata surpresa de ver meu nome lá na lista de convocados, que eles tinham voltado a convocar os aprovados, né, daquele primeiro concurso. E aí eu não pensei duas vezes, isso eu só fui. Então, essa foi a minha única experiência Sim. com o concurso, porque eu tive a felicidade de passar no primeiro concurso que eu fiz, né? Como você mesmo disse, até você chegar na etapa onde você está inserida, você teve que passar por um outro contexto profissional totalmente antagônico do que você Sim. vive atualmente, que foi trabalhar numa instituição financeira. Exato. O quanto que esse período em que você trabalhou no Sicoob te ajudou e te auxiliou, não só como uma operadora do direito, mas como ser humano, como mulher, como uma pessoa que está nesse mundo e nós sabemos que o dinheiro ele é muito importante, mas não só o dinheiro. Ter a noção de saber gastar, de poder saber o que o dinheiro de fato faz nas nossas vidas. O que trabalhar nesse segmento totalmente antagônico do que você trabalha nos tempos atuais te ajudou como mulher? Olha, foi uma experiência completamente válida, uma vez que foi a primeira vez que eu saí de Valadares, fui morar fora com todas as dificuldades particulares, né, que a gente tem, limitações físicas, enfim, e tudo. Então, foi bom nesse aspecto de eu ver que eu conseguia ser independente, que eu conseguia fazer as coisas sozinha, sabe? Sim. Porque aqui em Valadares eu tenho muito apoio dos meus pais, da minha família. Sempre tive, né? Em razão de tudo que já passou pela minha vida. E então, viver essa experiência de morar sozinha, de estar numa cidade que eu não conhecia ninguém. Eu passei a conhecer quando cheguei lá e fiz novas amizades, conheci novas pessoas. Então, foi bom nesse sentido de ver que eu era capaz de conseguir fazer as coisas por mim mesma, sabe? E acabou que a minha formação profissional me ajudou também nesse meio, porque eu trabalhava no setor de cobranças, então eu tinha um contato ali com o público, vez ou outra. Muitas coisas eram feitas online, mas vez ou outra a gente tinha contato com os associados, né? Então, ajudou também nesse aspecto, né? Porque a gente precisava se comunicar, precisava explicar as coisas, então realmente fez muita diferença. Qual que foi a sensação e o que você sentiu quando você viu o seu nome como aprovada em algo que você tanto tinha sonhado e que através da sua aprovação você realizou esse sonho? Nossa, é difícil, porque não tem como colocar em palavras qual que é a sensação que a gente sente. Primeiro, eu olhei o meu nome umas 10 vezes para poder ter certeza que era eu. Eu olhava e ficava assim, meu Deus, será que sou eu mesmo? Sim. E foi muita coincidência, porque nesse dia eu estava indo almoçar, estava indo para o meu horário de almoço, e eu pensei assim, vou dar uma olhada naquela lista para poder ver, né, como é que tá. Sim.
E aí eu tinha visto que saiu uma chamada naquele dia, naquele exato dia. Foi dia 4 de março de 2022. E aí, numa sexta-feira. Sim. E aí eu olhei a lista e vi que tinha essa nova chamada e falei, bom, vou olhar para ver se tá próximo ali da minha classificação. Eu não pensava em ver meu nome lá. E aí, na hora que eu abri a lista e fui passando, eu vi lá meu nome. E eu fiquei em estado de choque, eu acho que essa que é a palavra. Porque realmente eu não estava esperando, pelo menos não naquele momento. Sim. E a primeira reação foi ligar pro meu pai. Deixei ele desesperado, porque eu tava chorando no telefone. Os meus colegas de trabalho não estavam entendendo nada. Meu Deus, que susto que eles passaram. Mas, enfim, foi uma alegria, nossa, imensurável. Não tem como descrever. O que faz uma oficial judiciária? Então, a gente... o oficial de judiciário, ele tem duas vertentes. Tem o oficial de justiça, que é o que as pessoas veem mais, que são os que vão à rua e fazem as intimações, vão atrás das pessoas. E temos nós que ficamos dentro das secretarias, dentro do fórum, que aí é oficial judiciário mesmo. E a gente faz a movimentação dos processos. Então, toda movimentação, toda petição que chega para nós, seja de advogado, seja de defensoria pública, Ministério Público, toda movimentação que existe no processo, somos nós que fazemos. E aí encaminhamos para o juiz, depois cumprimos as determinações que o juiz dá na decisão, né? E aí seja intimar o Ministério Público, seja intimar uma parte, uma testemunha para uma audiência. A gente que faz essa movimentação do processo, faz o processo caminhar. Qual que é o maior desafio de ser uma oficial judiciária em pleno 2025? E só para poder complementar, eu acho maravilhoso quando eu vejo algum profissional do direito em um cargo tão importante como é o seu, porque eu vejo o operador de direito como um tipo de profissional, talvez um dos mais importantes da sociedade, porque exige uma responsabilidade e uma atenção para com o próximo que eu não consigo mensurar. Qual que é o maior desafio de ser uma oficial judiciária? O maior desafio, pelo menos assim, na secretaria que eu trabalho, que é uma secretaria criminal, é você separar a vida pessoal da profissional. Você saber o que a gente falou sobre saúde mental no início. A gente saber separar o emocional da razão. Porque a gente trabalha com casos que realmente mexem muito com a cabeça da gente. Claro. E no início, assim que eu cheguei na Secretaria de Violência Doméstica, foi um impacto. A gente vê algumas coisas que realmente mexem com a cabeça da gente. Então, eu acho que o mais desafiador é você aprender a lidar com esses casos. Sim. Aprender a lidar com as pessoas que chegam lá no balcão para poder você fazer o atendimento. Muitas das vezes, as vítimas estão muito fragilizadas, outras vezes nem tanto. E então, a gente precisa saber conduzir essa situação. Até porque a gente não pode dar consultoria jurídica no nosso balcão, né? Nós não somos advogados, nós não somos defensores públicos, então a gente não tem como dar essa assistência mais profunda. Então, saber separar essas coisas é um pouco complicado. E separar também da vida pessoal. Exato. De você não levar esse tipo de peso para dentro de casa. Conseguir desconectar realmente do trabalho para não se prejudicar, sabe? Para poder realmente cuidar da saúde mental. Todo início em qualquer ação na nossa vida, ele é desafiador. Principalmente quando a gente pensa no contexto profissional. Sim. E o mais interessante é que na sua história de vida, você alcançou alguns sonhos, realizou alguns sonhos muito nova, pensando em idade mesmo. Sim. Como você mesma disse, hoje você tem 27 anos. Você Sim. entrou lá em 2022, quando você foi aprovada. Como é que foi seu início como oficial judiciária, até pegando o gancho nisso que você acabou de relatar, dos desafios de ser uma oficial judiciária? E Sim. Você, tão jovem,
tão nova, com inúmeros desafios já que tinham sido enfrentados por você na sua própria história. No início da sua jornada como oficial judiciária, o que você viu de desafio e como é que foi esse início? Olha, o início foi bem desafiador, primeiro porque eu não tomei posse no concurso aqui em Valadares. Então, a minha primeira comarca, o meu primeiro contato com esse trabalho foi em Carlos Chagas, pertinho da Bahia. Sim. E eu fiquei 6 meses em Carlos Chagas até conseguir me transferir aqui para Valadares novamente. E aí eu fiquei mais longe de casa, Sim. que eu estava em Conselheiro Pena, né, como eu falei. Então, Conselheiro Pena é aqui pertinho, eu vinha, conseguia vir todo final de semana. Mas Carlos Chagas já estava um pouquinho mais distante, quase 300 quilômetros, né? E numa cidade que aí realmente não tinha ninguém, só eu comigo mesma. Sim. E para começar um trabalho que era completamente diferente, né, do que eu já conhecia. Apesar de ter feito estágio no fórum aqui em Valadares, eu estagiei em gabinete de juiz, auxiliando o juiz. Então, eu não tive a experiência da secretaria, que é o meu cargo. Sim. Então, realmente foi um trabalho completamente diferente, e muito desafiador, mas que também foi muito gratificante. Eu gostava muito de lá, dos meus colegas de trabalho de lá, do tipo de trabalho que eu fazia lá. Carlos Chagas não tem secretaria especializada, então a gente via de tudo um pouquinho. Eu ficava com os processos dos menores infratores, então também era na parte criminal, Sim. mas que os infratores eram os menores de idade. Então a gente via de tudo, os garotos eram complicados. E eu carinhosamente chamava ele de meus meninos. Todos eles me conheciam na cidade, todo mundo já falava, ai, é você que trabalha lá no fórum. A cidade pequena tem disso também. E aí consegui vir para Valadares, resolveu boa parte dessa burocracia, desse desafio do início, porque aí aqui eu tenho mais acolhida, mais amparo, né? Como é a rotina de uma oficial judiciária? Olha, falando pela secretaria que eu trabalho hoje, porque cada secretaria, cada oficial judiciário, ele tem uma rotina diferente, né? Em razão ali dos processos que estão naquela secretaria. Então, assim, falando sobre a minha rotina em específico e dos meus colegas, né, de sala, o nosso carro-chefe são as medidas protetivas. Então, toda vez que a gente chega, a primeira coisa que a gente olha tem medida protetiva? Tem APF, são autos de prisão em flagrante, que são coisas que são urgentes, que precisam ser resolvidas ali, assim, num piscar de olhos. Porque muitas das vezes a vítima ela está correndo algum risco, né? Então a gente precisa dar essa resposta do judiciário mais rápida. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega é justamente olhar esses casos de extrema urgência. Passado isso, aí a gente vai fazer a movimentação dos processos de maneira natural ali, à medida que os processos vão caminhando, né? Então, a gente tem a rotina de, no início do mês, já preparar as audiências do mês seguinte. Então, tem toda essa dinâmica, assim, essa ordem de urgência, digamos assim. Violência doméstica é algo mais comum que tem acontecido na sociedade como um todo do que a gente pensa? Muito. Muito. O nosso acervo de processos ele aumentou significativamente nos últimos tempos. Ao mesmo tempo que a retratação se faz muito presente também. A vítima, muitas das vezes, chega até nós, mas em razão de algum tipo de dependência do agressor, ela volta e pede a retirada da medida protetiva, pede o cancelamento do processo, que é uma coisa que não tem como acontecer, mas as pessoas acreditam que sim, né? Essas vítimas acreditam que sim. Acreditam que tirar a medida protetiva vai resolver e livrar, digamos assim,
o agressor das penas, né, que serão impostas a ele, o que não é bem assim que acontece na prática, foge do controle dela a partir do momento que chega para nós, né? E então aumentou consideravelmente dos dois lados da moeda, tanto os que chegam para solicitar aquele auxílio, quanto os que chegam para poder pedir essa retirada. Sim. Eu não sei te precisar em números, mas realmente é assustador. Valadares está movimentado, digamos Sim. assim. E é algo extremamente triste, até porque nós sabemos que essa é uma realidade não só latente em Governador Valadares, Sim. mas em todo o Brasil e em todo o mundo. E na sua história você tem uma particularidade, porque você é uma mulher oficial judiciária e que atua diretamente nesse tipo de caso, nesse tipo de tópico da violência doméstica. E retornando em uma explanação sua aqui no nosso bate-papo, quando você disse que é um desafio, ou foi um desafio, desassociar tudo aquilo que você via e vê no seu trabalho com a sua vida pessoal, com a sua vida social. Mas como mulher, se deparar com inúmeros casos de violência doméstica, como você lida com isso? É bem difícil, porque a gente não consegue se colocar no lugar da pessoa até passar por uma situação, isso de maneira geral. Sim. Então a gente também não sabe o que se passa no coração daquelas pessoas. A gente recebe, a gente acolhe, a gente fica inconformada às vezes. Como eu te disse, esse pedido de retirada de medida protetiva, tudo isso, a gente olha e fala, meu Deus, mas aconteceu a situação X e nem isso foi o suficiente. Eu não aceitaria uma coisa dessa. É a primeira coisa que a gente pensa. Mas o que a gente vê também, muitas das vezes, são mulheres que são muito dependentes. Então, a gente se coloca no lugar de... Poxa, eu tenho o privilégio de não precisar depender de outra pessoa, de ter esse conhecimento. Mas será que eu estou imune a isso? A gente vê tantos e tantos casos, então é muito, muito difícil você se colocar no lugar dessas mulheres, sabe? A gente já ouviu no balcão algumas vezes, mas eu preciso porque eu sou dependente financeiramente, emocionalmente. Então, a gente como mulher, a gente tem que se colocar na posição de não precisar passar por essas situações, no sentido de se cuidar emocionalmente falando, justamente para não ficar fragilizado diante de tudo isso que a gente vê. E realmente é bem difícil, é bem triste, ao mesmo tempo que gera muita frustração, muita indignação, porque a gente se desdobra e faz acontecer, e aí depois a gente vê o trabalho ser, às vezes, em vão. Mas a gente também não pode fazer nada para ajudar aquela pessoa, sabe? A gente não pode dar um encaminhamento, por exemplo, a gente não pode dar uma sugestão, dar uma opinião. Tem que ser estritamente profissional, então é difícil, às vezes, saber separar mesmo as coisas. Principalmente sendo mulher, porque a gente se imagina no lugar daquela pessoa, né? Nesses 3 anos como oficial judiciária, e eu acompanhando o seu raciocínio, me vem na cabeça a ideia de que o seu trabalho ele se assemelha muito com o trabalho do jornalista, porque o jornalista ele precisa sempre de estar atento a ouvir inúmeras histórias. E você, como oficial judiciária, escuta, vê, conhece, toma conhecimento de milhares de histórias. Mantendo, obviamente, todo o sigilo. Dentro desses 3 anos como oficial judiciária, qual a história que mais te impactou? Positivamente ou negativamente?
dentro da Secretaria de Violência Doméstica, eu acho que é a que mais me impacta sempre, não uma história independente, mas que a gente vê, às vezes, com muita frequência, às vezes a vítima passou por uma situação bem complexa. Teve uma que acabou nem chegando pra gente, foi pra outra secretaria, porque realmente foi uma história bem impactante e que aí fugia da competência da violência doméstica. E ainda assim, a vítima queria visitar o seu agressor no presídio, mas não estava conseguindo em razão das medidas protetivas e tudo. E ela precisava pedir a retirada das medidas para visitar esse agressor, que estava preso em razão de ter cometido agressões físicas, psicológicas, verbais, com aquela pessoa que estava ali na nossa frente. E muitas das vezes, pessoas que são muito frágeis emocionalmente, financeiramente, que, querendo ou não, é um peso grande. A gente já viu vítima chorar no balcão, falando que eu preciso retirar a medida protetiva porque eu sou dependente financeiramente dele. Então, eu preciso suportar essas coisas que acontecem. Então, eu acho que nada impacta mais do que isso, sabe? Eu acho que esse é realmente o que deixa a gente mais frustrado, impactado, fragilizado até, em algumas situações. Para quem não é inserido, ou para quem não está inserido na área da justiça, na área do direito como um todo, e vendo tudo que passa nos veículos de comunicação, televisão, rádio, jornal, e principalmente nos tempos atuais, a internet, existe uma ideia que é quase um ponto pacífico para todo cidadão que não é da área do direito, que não é um operador da justiça, que é a seguinte: o Brasil é o país da impunidade. Você, como uma operadora do direito, uma operadora da justiça e uma oficial judiciária, quando você escuta essa afirmação, o que passa na sua cabeça? Você concorda? Você discorda com todo o know-how, expertise, conhecimento e experiência que você possui como uma operadora do direito? O que você acha dessa afirmação? Olha, eu acho que os advogados e os defensores públicos, eles trabalham na brecha da lei. Então, tudo que acontece está dentro dessas particularidades que existem. Falando sobre o que eu vivencio todos os dias no meu trabalho, dentro desse cenário, desse contexto de violência doméstica, eu arrisco dizer que os nossos processos, eles, pelo menos na comarca de Governador Valadares, eles são bem-sucedidos. As ações penais que chegam pra gente, elas são resolvidas com agilidade e da melhor maneira possível para a vítima. O nosso juiz, o Dr. Vinícius, ele é espetacular e completamente sensível e acessível. Então, eu acho que ele transmite isso, sabe? Na condução dos nossos processos. Então, falando por nós, sim, pelo que eu vejo todos os dias, eu discordo dessa afirmação. Mas a gente sabe que, num contexto geral, realmente muitas coisas acabam fugindo ali do que deveria, do mundo ideal, sabe? Eu acredito que o direito penal, ele precisa de uma reformulação em alguns aspectos, apesar do nosso código ser muito completo. Mas ele realmente precisa de algumas reformulações justamente para poder tentar frear essas brechas, pequenas brechas que existem e acabam tomando mais exposição, porque acaba que o que é exposto é aquela pequena parcela ali que está fora do trilho, né? Qual que foi o grande sonho que você já realizou sendo oficial judiciário? Eu acho que a aprovação num primeiro concurso
para trabalhar justamente com o que eu sempre quis, que foi a minha grande realização profissional. Como eu falei, eu fiz estágio dentro do fórum, então desde quando eu comecei a faculdade, comecei o estágio, eu já sabia que era o que eu queria fazer. Eu já sabia que eu não queria advogar, porque eu tive exemplos em casa, então eu sabia que eu não queria advogar. Não posso dizer que não tentei, porque eu tive experiência de estágio também nessa parte da advocacia, dentro de núcleo jurídico da faculdade. Sim. E aí eu realmente falei, não é para mim. E então eu acho que dentro da minha vida profissional, estar onde eu estou é a minha grande realização, sabe? E, principalmente, ter conseguido voltar para casa, ter conseguido voltar para Valadares. Essa é a grande realização, com certeza. Qual que é o grande sonho que você sonha em realizar como oficial judiciário? Ascender profissionalmente, porque a gente tem um plano de carreira, né, dentro Sim. do tribunal, dentro do próprio cargo. Então, continuar estudando. Fiz outra pós-graduação já depois de ter tomado posse no concurso. O próprio tribunal oferece cursos para a gente também, para que a gente possa ascender profissionalmente, crescer nessa carreira, o que a gente chama de PJs, né? Então, é como se fossem degraus que Sim. a gente vai subindo. E para daqui muitos anos, igual eu tenho colegas de trabalho que já tem 30 anos de tribunal, só um pouquinho à minha frente. E então ascender profissionalmente mesmo, me tornar melhor como pessoa e como profissional, todos os dias lá dentro, vivendo aquele monte de experiência, aquele turbilhão de emoções que acontecem lá dentro todos os dias. Dentro do seu ambiente profissional, e você acabou de relatar essa situação, e que eu achei muito curiosa e queria que você falasse mais acerca disso, você convive com pessoas, como você mesmo disse, que tem 30 anos de trabalhos voltados para a área em que você atua, e se a gente parar e fazer uma relação com o que você tem de vida, esse cidadão aí, por exemplo, ele tem mais tempo de trabalho dentro do tribunal do que você de vida. Sim. Só aí já passa a imagem e a ideia do quanto que dentro do ambiente de trabalho onde você está inserida existe, né, essa relação de tempo de trabalho, tempo de casa com pessoas mais novas, e isso acaba gerando um aprendizado muito grande. Com certeza. Como é que é viver nesse ambiente onde você tem ali pessoas com 30, 40 anos de trabalho no mesmo local em que você está inserida, você muito nova, iniciando a sua história e convivendo com pessoas que já têm aí 3, 4 décadas de trabalhos voltados para a área da justiça? É curioso, porque a gente tem visão das coisas muito diferente. Sim. As gerações diferentes, elas se mostram muito presentes, né, nessas horas. Exato. Quando chega algum caso muito polêmico, por exemplo, as reações de nós que somos mais novos, porque lá a gente tem gente de todas as idades, até porque também tem os estagiários, que às vezes são mais novos. Enfim, então a gente consegue ver bem essa distância de opiniões, de visões, mas ao mesmo tempo é agregador, porque a gente consegue adquirir mais experiência, mais maturidade também, convivendo com pessoas variadas, de diferentes idades, diferentes criações, jeito de ver as coisas mesmo, Sim. né? O que te move como mulher? Pessoalmente, olha, é bem difícil essa pergunta, porque a gente, hoje em dia, eu acho que pelo fato da gente ter acesso a muitas coisas, a gente acaba não conseguindo separar muito, né? Então, o que me move como pessoa é justamente conseguir fazer tudo que eu me proponho a fazer com excelência, seja no trabalho, seja os desafios do dia a dia. Então, eu, como PCD, acabo tendo um pouquinho mais de desafios, tanto físicos quanto emocionais,
porque a gente precisa aprender a lidar, né, com diversos fatores. Então, tudo que eu me proponho a fazer, a própria academia virou para mim uma terapia, porque me mostrou que eu consigo fazer coisas que eu nem imaginava em razão da minha deficiência. Então, tudo isso é o que me motiva, é o que me leva para frente, justamente por ser diferente, por me tirar da zona de conforto, por ser desafiador, sabe? Você, enquanto PCD, já viveu inúmeros desafios e já se deparou com inúmeras situações onde você precisou ser muito forte para poder passar por cima dessas batalhas, passar por cima desses desafios. E a sua história de vida ela é muito linda porque, mediante alguma dificuldade ali ou aqui, você não parou e você continuou a percorrer a estrada da sua vida com a maior das boas intenções, com um brilho no olhar para poder conquistar tudo aquilo que você sempre almejou desde adolescente e depois já na vida adulta. E eu tenho certeza que você é vista como um exemplo de força e superação para muitas pessoas, não só para os seus familiares, mas para os seus amigos e amigas. Eu sei disso. Como é isso para você, para a sua história de vida? Eu não sei se eu sou tida como um exemplo, tá? Isso aí são palavras suas. A falsa modéstia. Não, é sério. Mas eu sinto felicidade mesmo de poder representar, sabe? Algum tipo de classe, digamos assim. Porque realmente a gente passa por muitas situações, por muitas coisas que às vezes as pessoas nem imaginam, e coisas simples. Vou te dar um exemplo muito simples. Eu não consigo ir ao cinema sozinha, simplesmente porque não tem corrimão na escada do cinema, para eu poder subir as escadas sozinha. Então, assim, são pequenas coisas, sabe? São coisas simples que às vezes outras pessoas que não convivem com algum PCD não conseguem enxergar. E andar nas ruas, por exemplo, calçadas e, enfim. Outro dia, eu conversando com você, te mostrei que eu tinha caído na rua, que uma moça esbarrou, derrubou, foi embora e não prestou nenhum tipo de assistência. Então, assim, realmente são muitas coisas que acontecem no dia a dia, às vezes mais intensas, às vezes nem tanto, que a gente precisa aprender a administrar. Como eu convivo com isso desde que eu nasci, porque a minha deficiência ela veio em razão de falta de oxigenação no cérebro na hora do parto, eu aprendi a lidar com isso ao longo da vida. Quando eu era mais nova, eu sentia um pouco mais esse tipo de coisa que acontece, sabe, Sim. no dia a dia. Crianças são cruéis, então acabam falando coisas que magoavam e tudo. Mas ao longo da vida a gente vai aprendendo a lidar com esses sentimentos mesmo. E ter justamente o apoio das pessoas que estão em volta e o incentivo e justamente isso, te colocar para frente. Você é um exemplo de força, de superação. A gente às vezes não consegue se enxergar dessa maneira não, mas ter esse apoio e essa fala das pessoas acabam levando a gente para frente mesmo. Eu costumo dizer que a nossa vida se parece como um livro, né? De páginas positivas e páginas negativas. Sim. São, assim, todos os livros que já foram lançados, todos que serão lançados por toda a eternidade. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, todo livro que se preze, ele tem páginas, tem o título, tem a introdução, tem a conclusão, tem a introdução e tem os capítulos. E esses capítulos podem ser positivos ou negativos. E nós temos dois tipos de capítulos, podemos dizer assim. Os capítulos da nossa vida profissional. Sim. E os capítulos da nossa vida enquanto cidadão, enquanto ser humano. Na sua vida profissional, por exemplo, o dia que você
foi aprovada e que você olhou lá o seu nome por mais de 10 vezes, imagino que tenha sido um dia muito especial e marcante na sua vida como profissional, na sua vida versão CNPJ. E os capítulos, eles podem vir através de inúmeros formatos. Sim. Podem vir através de datas, um ano muito específico, uma conversa muito marcante, uma pessoa inesquecível, um momento muito impactante e importante. E isso pode ser na seara positiva ou negativa. E como eu disse, os capítulos eles podem vir em vários tipos de formatos. Datas, conversas, enfim. E você tem um capítulo na sua vida que atende por um nome e que atende por uma data, um dia muito específico, que esse nome tem um impacto muito grande na sua construção como mulher e como ser humano. E tem uma data que faz relação com esse nome que mudou para sempre a sua vida aqui na Terra. O dia é 3 de fevereiro de 2022. E o nome, Vovó Maria Rocha. Qual que é o impacto desse nome na vida da Letícia Magalhães? Nossa, que difícil. Primeiro, porque a minha avó, ela tá diretamente ligada com a história da minha mãe de uma maneira bem especial. A minha avó, Maria, ela é mãe de criação da minha mãe. A minha mãe foi adotada por ela, enfim, pelos motivos, né, que não convém. E então, assim, eu acho que quando você escolhe um filho, digamos assim, como foi o caso dela, ela pegou minha mãe para criar, então ela escolheu aquela situação, ainda torna mais especial. E apesar disso, nunca teve uma diferença no trato dela, né, comigo, com o meu irmão, com a minha mãe, enfim. Nem dela, nem da família. E, inclusive, passou-se, né, há pouco tempo aí, alguns anos, 3 anos sem ela. E é muito difícil porque ela não presenciou grande parte das minhas conquistas pessoais e profissionais. Uma vez que eu tomei posse no concurso 2 meses depois dela ter ido embora. E, enfim, mas eu sei que da onde ela estiver, ela tá vendo, tá feliz. E não tê-la mais justamente para poder presenciar todas essas conquistas, não só minha, mas dos meus primos também, que também tiveram grandes conquistas na vida deles, do meu irmão, é bem triste, é bem sensível, é difícil. A nossa vida é feita de lembranças, né? Como nós dissemos no início do nosso bate-papo. Qual que é o tipo de memória ou qual é a grande lembrança que você tem com a sua avó aqui na Terra? Quando a gente ia para casa dela, casa de vó, coisa maravilhosa. Ela não morava aqui, ela morava em Itabirinha. Sim. Ela se mudou para cá depois, para o tratamento do meu avô também, enfim. Mas boa parte desse tempo ela morou fora, ela morou em cidade pequena, então a gente ia para casa dela e ela tinha um quintal enorme e a gente ficava lá na rede, debaixo das árvores. E, nossa, o almoço maravilhoso que só a vovó sabe fazer. Eu acho que são pequenas coisas mesmo, pequenas lembranças que a gente carrega. E uma delas é o meu anel de formatura, pelo menos ela me viu formar e me deu esse presente aí que fica comigo todos os dias. Mileide Magalhães. Qual que é a importância desse nome para Letícia Magalhães? Minha mãe é tudo para mim, né? Eu falo que tanto ela quanto meu pai, se não fossem os dois, muito provavelmente eu não seria como eu sou hoje. Eu não teria me desenvolvido como pessoa, como profissional,
porque o amparo deles sempre foi uma coisa assim que não tem como dimensionar, não tem como descrever. Eu realmente devo a vida a eles e em tudo que eu puder fazer para honrá-los, esse é o objetivo principal. A minha mãe, ela abdicou de muita coisa na vida dela para cuidar de mim, profissionalmente falando, pessoalmente também. E eu tenho plena consciência disso. Ela abriu mão de trabalho, ela abriu mão de muita coisa para poder tomar conta de mim, para poder correr atrás de tratamento para mim. O meu pai também se desdobrando para poder fazer as coisas acontecerem lá em casa. Então, realmente, não tem como falar. Os dois são tudo, realmente. A nossa vida, como eu disse, parece como um livro. Com um livro, perdão. E todo livro, independentemente da história que ali é contada, tem páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e que serão lançados por toda a eternidade. No livro da vida da Letícia Magalhães, qual foi ou quais foram as páginas mais tristes da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Olha, eu posso dizer que eu sou muito privilegiada, porque eu não consigo enxergar muitos momentos tristes que ficassem muito marcados. Eu acho que os momentos mais tristes foram quando eu perdi pessoas importantes, como a minha avó, meu avô, o meu primo também, que já faleceu quando eu era criança e tinha muito apego. Eu acho que esses momentos realmente foram os mais difíceis, os mais tristes. O luto, ele não tem uma fórmula mágica para você passar por ele, né? Eu acho que, na verdade, a gente nunca vai compreender, a gente vai aprender a conviver com a ausência, mas a gente não vai deixar de sentir falta, a gente não deixa de sentir tristeza quando se lembra, né, de algumas coisas, mas também não deixa de sentir alegria quando se lembra de outras. Acho que esses foram os momentos mais difíceis. E quando criança, eu passei por momentos difíceis também. Na escola, principalmente, por conta da minha deficiência. Como eu disse, às vezes, quando as crianças querem, elas são cruéis. Sim. Então, eu já ouvi algumas coisas que me magoaram. Graças a Deus, eu tive boas amizades também, que sempre compraram as minhas brigas. E então, apesar dessas memórias ruins, elas vêm acompanhadas de memórias boas, que são das pessoas que estavam comigo, me dando apoio nesses momentos difíceis. Então, eu acho que trabalhar isso na cabeça da gente, associar mesmo essas lembranças ruins com coisas positivas também, é o que ajuda a seguir. Em contrapartida, quais foram as páginas ou qual é a página mais bonita da sua vida que você jamais vai se esquecer? Eu acho que, sem dúvidas, foi o dia em que meu irmão nasceu. Que legal! Sem dúvidas, eu sou completamente apaixonada naquele menino. Eu falo que... Foi até aniversário dele esses dias, eu não sei se você viu, mas eu falo que ele é dono de todo o amor que existe em mim. É porque, de fato, ele é... Sem explicação, sem palavra. Eu acho que, realmente, o dia em que ele chegou na minha vida foi realmente o dia mais feliz. Pessoalmente falando, esse com certeza foi o dia mais feliz. O que é a vida para você? A vida... você fez uma boa analogia. É um livro mesmo, que a gente relata as nossas experiências, as nossas vivências, e sejam elas positivas ou negativas, é o que moldam a nossa personalidade, é o que faz a gente querer ir para frente, a gente buscar mesmo novas experiências. Então, a vida para mim é sempre caminhar para frente, sempre buscar ser melhor, sempre se enxergar na outra pessoa.
Eu acho que não tem outra analogia melhor que a que você fez. É realmente um livro em que a gente vai escrevendo a nossa história. E mediante tudo isso que você falou, você já teve que viver em outras cidades, viver realidades diferentes, contextos diferentes, realidades totalmente antagônicas umas às outras. Desde cedo teve que enfrentar alguns desafios na sua vida pessoal, mas graças a Deus, como você mesma bem relatou, sempre contou com um amparo maravilhoso dos seus familiares, especialmente dos seus pais, da sua avó, do seu irmão, enfim. E hoje, em pleno 2025, você é uma oficial judiciária que exerce um trabalho maravilhoso e que, como eu disse anteriormente, todo o seu enredo de vida só me dá a ideia e vem na minha cabeça a seguinte afirmação, que você é um exemplo para milhares de pessoas. Talvez não só quem esteja ao seu redor, mas quem te conhece. Feito essa pequena introdução, quem é Letícia Magalhães? Quem é Letícia Magalhães? A Letícia, ela é uma garota ainda, que sonha muitas coisas, tem vontade de conhecer muitos lugares, chegar em muitos lugares profissionalmente também, que ama o que faz, que ama trabalhar com o que trabalha, apesar de todo o desgaste, apesar de às vezes chegar e falar, meu Deus, tem muita coisa, que ama o que faz, que ama estar em casa, eu amo a minha casa, eu amo ficar em casa, que ama ficar com a família. Eu sou muito apegada no meu pai, na minha mãe, no meu irmão. Sofro que ele mora longe agora. E então a Letícia é uma pessoa simples como qualquer outra que gosta do que faz, que gosta de pequenas coisas, que sente prazer de ir na academia de manhã cedinho, que busca estar sempre com as pessoas que ama, que quer perto, que quer bem. E é isso, não tem mistério, não tem segredo. O pouco me deixa muito feliz. Como o pessoal tem falado muito nas redes sociais que eu tenho visto, né? Feliz no simples, né? Feliz que é a frase do momento. Feliz no simples. É bem por aí. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras, você vai defini-las ou defini-los com uma palavra. Ai, que difícil. Podemos ir? Podemos. Vida. Experiência. Deus. Tudo. Colégio Adventista. Uma palavra. Infância. Felicidade. Imaculada. Imaculada. Formação. Itabirinha. Criação. Carlos Chagas. Conhecimento. Governador Valadares. Casa. Maria Rocha. Saudade. Mileide Magalhães. Exemplo. Direito. Objetivo. Justiça. Justiça, meu Deus. Que difícil. Em uma palavra é muito difícil. Porque é o que a gente busca, né? Sempre. Violência doméstica. Emocional. Saúde mental. Necessário. Letícia Magalhães. Eu não consigo colocar em uma palavra. Vou dar a brecha, pode ficar à vontade para escolher outras palavras. Mais de uma. Letícia Magalhães é uma pessoa que quer buscar ser o melhor. Isso, buscar uma melhor versão, sempre. Clube de Regatas Flamengo.
Claro que eu ia te perguntar isso. Apaixonante. É, o colossal clube de regatas do Meu Flamengo. Deus do céu, colocou esse adjetivo. Lógico. Gigante. Zico, Ídolo. Gabriel Barbosa. Ai, ai. Saudades. Agora é o jogo das palavras. Agora, perdão, é o jogo do subestimado e o do superestimado. Tá. O superestimado, essa palavra a gente normalmente não fala muito. Nós trocamos ela por uma frase nas nossas relações humanas. Nas nossas conversas com familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim. Nós trocamos a palavra superestimado para não é isso tudo. E essa frase não é isso tudo? Quem é que nunca usou essa frase para determinar, para definir Sim. uma viagem, uma pessoa, um cantor, uma música, uma bebida, uma Sim. comida, um lugar? E o subestimado é justamente ao contrário do superestimado. É aquilo que você gosta muito, mas você vê que a maioria das pessoas não dão a mínima. E você fala, como é que não pode gostar disso? Isso vale para qualquer coisa. Podemos ir? Podemos. Me fale uma comida superestimada na sua visão. Uma comida super estimada. Você já pode até ter comido, mas você não come nunca mais, porque para você ela definitivamente não é isso tudo. Nossa, eu não consigo pensar em alguma coisa que eu tenha pensado assim, não é isso tudo. Sabe por quê? Vou te contar. Lá vem a história. Eu sou muito chata pra comer. Eu sou Sim. fresca. Essa é a verdade. Então eu não me arrisco. Você já Entendeu? vai no que você sabe que você vai gostar e Eu que você não me gosta. arrisco. Eu viajei com a minha mãe recente, tinha um monte de coisa diferente. Eu fui no que eu sabia que eu ia gostar. Boa tática. Eu tive boas experiências gastronômicas, sim, mas nada que fugisse muito ali do tradicional, sabe? Boa tática, boa tática. Me fale uma bebida superestimada. Você não bebe de jeito nenhum e você vê que muita gente se esbalda nela, mas você fala, como é que pode gostar disso? Champanhe, em festa, essas coisas. Gente, eu detesto isso. E o pessoal vê uma graça nisso, também concordo. Não. Com certeza, definitivamente isso. Uma banda cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimado ou superestimada? Nossa, que exposição, né? Não. Fique à vontade pra falar. A Taylor Swift. Não gosta? Você gosta? Não. Ah, tá. É porque eu escuto muita gente falando bem, que aí quando eu vejo falando mal, eu... Não entendo. Eu acho que esse. Um jogador superestimado na história do Flamengo. Que muitos torcedores, pelo que você conversa, idolatram ele, mas você fala, não, tiveram outros mais importantes. Nossa, muito difícil. Todo time tem. O Flamengo, ele tem tantos ídolos memoráveis. E aí, citar um que não deveria ter a fama que tem, Não precisa ser bem ídolo. complexo. Pode ser um que muitos... Todo time tem esse tipo de... Toda torcida tem um jogador que muita gente ama, mas aí muita gente fala, não é isso tudo, não. Nossa, mas... Porque ao contrário também existe. Tem os subestimados. Sim. Nossa, mas não vem ninguém na minha cabeça que eu me recorde de falar assim, não vale a fama que tem. Porque eu acho que se chegou no Flamengo... lá vem. Olha o clubismo. É. Se chegou lá é porque tinha que tá tá lá. Tinha. Vou deixar passar então. Vai deixar passar. Me fale uma comida subestimada pelas pessoas. Que você gosta, mas você vê que muita gente não dá o devido valor pra ela. E você fica, como é que não pode gostar disso? Como que a pessoa não pode gostar? Eu acho que o básico. Porque muitas vezes as pessoas, elas buscam sempre comidas diferentes.
vai em algum lugar e quer comer uma comida muito mirabolante. E eu acho que o que fica subestimado, o que fica de lado, é o arroz com feijão, é o básico. Eu acho que esse, inclusive, era a comida que eu mais gostava que a minha avó fazia. Arroz com feijão e carne. E batata frita. Era o básico, o tradicional. Me fale uma bebida subestimada. Pode ser alcoólico ou não. Uma bebida subestimada? Água. Tem gente que não gosta, né? E aí é loucura pensar isso. Eu realmente não consigo entender. Porque eu fico com uma garrafinha debaixo do braço pela casa o tempo inteiro. Eu também. Não tem como. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimada ou subestimada. Não. Não, você falou da outra. Sim. Não, eu Então, não sei. Eu escuto sempre as mesmas coisas, então eu não conheço muito outros cantores. Mas às vezes o que você escuta pode ser subestimado para muita gente. Com certeza, porque eu tenho um estilo musical bem particular. Por quê? É eclético demais? Sim, mas o que eu escuto mais no dia a dia são cantores que o estereótipo Sim. não condiz, Sim. digamos assim. Acontece porque eu também. gosto de rap e tudo. Então, aí eu acho que então pode ser, sabe? Eu escuto essa galera aí de boom bap, rap, trap. E aí as pessoas... Eu acho que todos eles dessa categoria aí são os subestimados. Porque na minha visão é incrível. Com certeza. Um jogador histórico no enredo de existência do Flamengo que, na sua visão, é subestimado, que os torcedores deveriam valorizar ainda mais. Olha, eu vou citar um exemplo bem recente, que sempre que é falado em superação no Flamengo recentemente, ele é lembrado, que é o nosso zagueiro Léo Pereira. Ele teve uma virada de chave bacana na história recente do Flamengo. O nosso menino Wesley aí, que me desculpe, Wesley, se eu um dia te critiquei. Eu acho que dos recentes são eles. Defina a sua vida com uma palavra. Superação. Defina a sua história de vida com uma frase. Uma frase. Eu acho que a minha história de vida, ela sempre foi motivadora para mim, e justamente por eu querer sempre me superar pessoalmente, eu com os meus próprios limites, não superar alguém, mas superar sempre a mim mesma. Sim. E contando, né, com o apoio de quem está comigo. Então, eu acho que a minha vida se define nisso, em motivação, em superação, em conseguir me colocar sempre numa posição melhor do que eu estava antes. Ser oficial judiciária para você é o quê? É realização. Foi conseguir realizar um desejo profissional, me sentir realizada pessoal e profissionalmente, porque... Gente, tudo bem. Fique à vontade. Conseguir me realizar profissionalmente me possibilitou me realizar pessoalmente também. Então, o trabalho, ser oficial judiciário, ele me abriu muitos caminhos. Então, é uma completa realização. Defina essa conversa com uma palavra. Gratificante. Uma experiência diferente. E foi mais do que gratificante
poder eternizar todo o seu maravilhoso enredo de vida de uma pessoa que eu admiro muito, mesmo com pouco tempo né, de te conhecer, mesmo fazendo pouco tempo que eu te conheço. E foi uma honra. Obrigado mais uma vez pelo fato de você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. É sempre muito interessante e maravilhoso poder estar ao lado de pessoas que carregam consigo um brilho no olhar, uma força de vontade, uma força de vencer, como é o seu caso. Obrigado mais uma vez, foi uma honra, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz e surpresa também com o convite. Então eu que te agradeço pela essa oportunidade, pela experiência. Tamo junto. Letícia Magalhães, e esse episódio para lá de especial vai ficando por aqui. Eu volto em uma próxima oportunidade com mais um episódio marcante e edificante com uma grande história aqui em Governador Valadares. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.